E aí pessoal, boa noite. Iniciando mais uma live aqui na semana. Para concluir a semana, vai ser a última live que eu vou fazer nesse período. Essa semana que foi a live dos sócios, que eu digo, né? Fiz live com a Malu ontem, fiz live com a minha irmã na terça-feira e fiz live com a Juliana Fracaroli na segunda. Com a Juliana falando sobre marketing digital, sobre cursos, exposição na internet, com a Priscila sobre leilão, com a Malu basicamente sobre a nossa trajetória, desde que a gente começou a empreender pela internet. E hoje eu vou falar com o sócio mais recente, digamos assim, que eu conheço há menos tempo, que é o Jonatas. Na verdade, o Biscoint, que é a empresa, mas o Jonatas, que foi o criador. Vamos contar um pouquinho dessa história e depois falar sobre Bitcoin. Teve um dia bem agitado hoje, né? A gente não pode ficar um dia sem olhar um pouquinho o mercado. Estava lá gravando o podcast com o Thiago Nigro, depois foi almoçar com o Ícaro de Carvalho. E o mercado derretendo enquanto isso, né? E vamos falar um pouquinho sobre isso também. E antes que vocês me perguntem, eu comprei, tá, gente? Porque eu sei que alguém vai perguntar, Bruno, aproveitou para comprar? Aproveitei para comprar. Eu acho que, na minha opinião, é uma oportunidade. Mas vamos ver, né, a opinião de outras pessoas aqui. Deixa eu ver se já mandaram a solicitação. Tá aqui. Vou falar disso. Eu vi uma pergunta aqui do Lucas. Vou falar dessa parte do investimento anjo rapidamente. E aí, Jantos, tudo bom? Me ouvindo aí? E aí, Bruno? Tô te ouvindo bem. Você me ouve? Sim, tranquilo, cara. Prazerzão estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, É realmente né? uma honra. Não, que isso. Eu que agradeço a disponibilidade de tempo, até porque sei que hoje foi um dia agitado, né? Sempre que a gente Hoje tem foi um dia bom. uma oscilação maior, aí o volume ele bate recorde nas corretoras, o pessoal fica aproveitando para operar ou simplesmente para aumentar a posição em Bitcoin. Mas para a gente começar, Jantas, a gente já fez uma live aqui, só que faz uns meses, e no Instagram uma característica, pelo menos no meu perfil, é que o público troca muito rápido, né? Às vezes o pessoal vem para cá com uma ideia, eu falo alguma coisa que eles não gostam, a gente vai embora, outras pessoas chegam, e o pessoal pensa, cresceu tantos. Sei lá, eles olham assim e vê que em uma semana aumentou 10 mil pessoas, por exemplo. Só que não são 10 mil pessoas, porque foram embora 30 mil e chegaram 40. É mais ou menos isso que acontece no Instagram, gente. Então troca muito rápido o público. Felizmente tem pessoas que estão comigo aqui há muito e muito tempo, né? Então explica um pouco, conta um pouquinho do teu histórico, Jantas, e de como que surgiu o Biscoint e qual a finalidade dele. Bom, eu sou cientista da computação, né? Eu mexo com computador desde que o computador chegou lá em casa. Eu tinha 12 anos, o primeiro computador. Então, tenho um histórico longo de paixão pela área de tecnologia, né? Pela internet como um todo. Eu criei uma empresa que não tinha relação com Bitcoin, obviamente, em 2008, né? Tinha relação com notas fiscais eletrônicas. Foi minha iniciação ao empreendedorismo, né? E acho que lá por 2015 e 2016 é que eu ouvi pela primeira vez falar de Bitcoin, né? E eu até falo que eu tenho algumas coisas em comum contigo, Bruno. O primeiro, eu acho que é o apreço pelo Bitcoin, que a gente partilha, né? Também muito apreço pela liberdade, de maneira geral, pela essa ânsia de deixar que trocas voluntárias aconteçam e que o governo intervenha menos, atrapalhe menos, né? Acho que muitos também falam aqui que temos em comum a beleza. Eu discordo, eu acho que eu estou mais parecido com o Gianecchini mesmo. Mas eu acho que um ponto fundamental, né? A gente deve muito do que a gente tem às nossas esposas, né? Sim. Eu lembro que até o fato de eu te conhecer, que é um ponto alto aí da história do Biscoint, foi muito a Raquel insistindo para que a gente falasse com influenciadores no Instagram, mandasse brindes, fizesse algum trabalho mais aproximado. Está muito cedo, a gente vai queimar cartucho. E a Raquel insistiu, né? Ela até um dia entrou no seu perfil, começou a responder perguntas de pessoas que estavam perguntando, né? E toda vez que você fala sobre Bitcoin, ela printava e me mandava aí, ó, o Bruno tá falando sobre Bitcoin. E até que um dia você viu um comentário desse, entrou, experimentou a corretora, fez algumas compras, começou a fazer uma série de perguntas para nós, né?
E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. A gente vai propor alguma parceria, né? E foi quando você manifestou que você estava procurando uma coisa que convergia com o que a gente estava procurando, né? Em busca de investir em uma startup desse ramo, né? Promissor, cheio de riscos, né? Alguém que estivesse aventurando nesse mundo incerto, mas cheio de promessas legais. E foi quando eu descobri que a Raquel estava certa o tempo todo, né? Então, estou muito grato. O que me levou a fazer o Biscoint foi muito, em parte, também querer ser parte desse movimento revolucionário, desse movimento único que está acontecendo na história, né? Mas eu acho que também, em parte, era uma necessidade de se expor ao Bitcoin, porque a Raquel, a gente tinha gasto todas as nossas reservas, né? Em decisões erradas, né? A gente não tinha feito o seu curso ainda, então financiamos uma casa e também a gente teve dificuldade para engravidar, gastamos, acho que o que a gente tinha não tinha para ter a primeira gravidez. Hoje temos 2 filhos, né? Então até digo para quem passa por essa luta aí, tenha esperança que no fim da coisa dá certo, né? Mas eu não tinha dinheiro quando eu descobri Bitcoin, pelo contrário, tinha muitas dívidas, né? Qual era o ano? Mas isso foi 2015 para 2016. Mas eu sabia fazer empresa, né? Então eu já tinha feito uma empresa que tinha dado certo na época. Meus sócios apoiaram, assim, ó, a gente dá um crédito para você de 1 ano para você tocar meio período aí, ver se sai algum negócio, em troca de um equityzinho, né? E foi nesse contexto que nasceu o Biscoint, né? Logo depois eu conheci o Thiago, né, que foi quem efetivamente trouxe peso tecnológico do Visconti, é o nosso CTO, que é especialista em segurança e informação, né, com uma trajetória longa aí de trabalhar em empresa especializada em segurança, atendendo o Exército Brasileiro, com software embarcado. E a gente, então, pivotou o que era antes só um comparador de preços para uma corretora, né? Uma possibilidade de você comprar Bitcoin se expondo aos preços de várias corretoras indiretamente com uma conta só. E até hoje tem sido um crescimento muito rápido, muito difícil para a gente de acompanhar. Hoje mesmo foi um dia que a gente até teve uma instabilidade, uma lentidão no horário aí do almoço, porque o volume foi o triplo do volume que a gente tinha tido no máximo no último pico lá em março, né? Então, o Bitcoin tem isso, a corretora vai acumulando usuários que ficam dormentes e todos resolvem num dia só entrar em ação, né? Tá bom. Mas é bem essa história, né? O Biscoint hoje, como ferramenta de compra, já existe há quanto tempo, Jonas? A gente lançou o MVP em maio do ano passado, né? Então tem 1 ano e 3, 4 meses aí, né? E aí, Mas pode continuar, por favor. era uma ferramenta bem completa por bastante tempo, né? Até nos primeiros 2 ou 3 meses ele tinha só compra, não tinha venda. Todas as operações eram manuais, né? A gente trabalhou nesse regime assim de entrega valor, sente se o mercado vai gostar, se o usuário vai usar ou não. Mas foi um desenvolvimento muito rápido. A gente teve sorte de encontrar no meio do caminho outros desenvolvedores muito competentes também, gente na operação e no marketing, que ajudaram a startup a crescer num ritmo, sei lá, eu acho que da última vez que eu olhei, o crescimento nosso estava na média de 66% ao mês, né? Nos últimos 12 meses, e 6 meses estava até mais do que isso um pouco. Então tem sido um crescimento muito grande. Depois que conhecemos você, Bruno, isso eu acho que se acelerou ainda mais, né, nos últimos meses. Mas tem sido uma montanha-russa legal de participar. Bom, eu conheci o Biscoint, como o Jonatas falou, aqui pelo Instagram. Inclusive, por coincidência, ontem eu abri uma caixa de perguntas e, passando assim umas perguntas, eu vi um seguidor que não era uma pergunta, ele só estava falando, pô, que bacana. Eu lembro que eu te marquei num comentário, vocês tinham feito um comentário com o perfil do Biscoint, e ele escreveu assim, acho que o Bruno não conhece vocês ainda.
E eu não lembrava quem tinha feito esse comentário, mas depois que comentou, eu fui lá e entrei no perfil. E aí eu vi que vocês eram um comparador de preços, entrei no site e tinha essa ferramenta de compra também. E eu achei bacana o funcionamento, eu criei minha conta, foi super rápido de fazer isso. Não falei nada com vocês ainda, né? Aí comecei a fazer algumas compras e o que eu gostei na plataforma era a simplicidade. Porque para uma pessoa que já está acostumada com o mercado financeiro, você pega outra corretora e não é um bicho de 7 cabeças, né? Você vê lá o book de ofertas, as pessoas não entendem muito bem porque às vezes a corretora cobra uma taxa na compra, outra na venda, ou uma taxa por uma ordem que ela fica pendurada no book e quando executa automaticamente é outra. Então tem alguns nuances técnicos, mas para quem já está acostumado com o mercado financeiro, não morde tanto. Agora, para quem não está, aí o cara fica totalmente perdido. E no Biscoint eu achei legal porque em coisa de 3 telas, acho que foram 3 cliques, eu consegui fazer uma compra de Bitcoin e de uma maneira que eu vi, poxa, assim até a minha avó, ela consegue fazer se ela quiser. Ela não precisa saber o que é um book de ofertas, né? Não vai saber o que é aquele monte de número, ela simplesmente vê o quanto está custando, vai lá, coloca o valor financeiro que ela quer adquirir e ela consegue fazer isso de uma maneira simples, com um layout interessante. E eu gostei também da funcionalidade, porque eu descobri a plataforma de vocês era final da semana já. E eu fiz uma compra durante o fim de semana, sendo que eu não tinha enviado dinheiro, porque vocês tinham aquela ferramenta, ainda tem na verdade. Até abusei disso hoje, né? Para que vocês saibam, estou inadimplente com o Biscoint, porque o banco não deixou eu transferir todo o dinheiro que eu queria para fazer as compras que eu planejava, né? Mas já falei aqui que amanhã eu resolvo essa história, então tá tudo resolvido. Pois é, ouviu a Malu gritar também? Mas... Isso ilustra bem, né, por que o Bitcoin serve, né? Quando a gente se depara com como o sistema bancário funciona, você vê que o seu dinheiro ele não é totalmente seu, ele é seu se o banco permitir que você faça o que você deseja fazer, se estiver dentro das regras que mudam o tempo todo e elas se tornam mais restritivas com o tempo, né? Então, não, eu acho que é uma ilustração legal. Com o tempo, dependendo de quem está no governo, vamos supor que eu fosse argentino e tivesse $1 milhão em uma conta em dólar na Argentina. Eles têm contas em dólar lá. De que adianta se o governo só me deixa retirar $200 por mês? Então, tenho 1 milhão, mas não tenho, porque eu não consigo tirar o dinheiro de lá. Agora, se a gente for olhar transações em Bitcoin no dia de hoje, com essa volatilidade alta, com certeza deve ter tido alguns bilhões trocando de mãos, às vezes até em questão de uma transferência, né? Já teve transferência aqui que está registrada no blockchain, que foi na casa do bilhão, o cara pagando $3 de taxa, e o negócio foi para outra mão. O que o governo pode fazer? Simplesmente nada. Mas eu gostei da plataforma e fiz uma coisa que eu não tinha feito até então, porque eu já tinha sido procurado por várias corretoras de Bitcoin aqui do Brasil, empresas sérias, bem grandes, e elas queriam fazer uma parceria comigo. Falaram, Bruno, a gente dá um pagamento mensal, né? Você fala da gente, grava vídeo mostrando que você usa a plataforma, tudo. Só que eu não gosto muito desse tipo de parceria porque eu gosto de um alinhamento de longo prazo. Então eu evitava esse tipo de coisa, a não ser que eles me dessem participação no equity da empresa. Inclusive, uma das corretoras que me propôs isso, eu perguntei, olha, eu entro, mas só se deixarem comprar parte da empresa. Eu não pedi para eles me pagarem com participação. Eu compraria uma parte e aí eu teria interesses alinhados com eles para poder falar da empresa. Porque eu não queria um negócio que durasse 6 meses, né? Me sentia meio que, essas relações de curto prazo, sei lá, era como se eu fosse uma prostituta financeira, vamos colocar assim. Durante 6 meses eu falo, essa plataforma aqui que eu uso. Aí depois de 6 meses, não, agora é essa. E tô indo para quem paga mais. Eu não queria isso. Eu queria uma plataforma boa que eu usasse e para ter esse alinhamento de longo prazo adquirindo parte do equity. E depois que eu conheci o Biscoint, eu falei não para aquela empresa e falei com vocês. Perguntei como é que era a estrutura, eu lembro que foi o Israel que falou comigo, né? E aí ele explicou quando vocês tinham feito as rodadas de captação e que ia ter uma outra rodada próxima. Eu falei, então já anota aí que eu tenho interesse em participar. E aí vim a participar. O mês agora eu não lembro muito bem qual foi, mas não é tão distante assim. Já foi durante a crise do Covid, né? Então não foi um investimento que eu fiz. Fiz em janeiro, de repente o mundo degringolou. Não, eu estava consciente e foi durante aquele período de maior instabilidade financeira. E desde então o Bitcoin, que inicialmente ele teve uma queda bem forte, ele se recuperou em V, e com uma boa ajuda do dólar aqui no Brasil também, né, já que o Bitcoin é um ativo negociado no mercado
global, então ele acaba estando atrelado ao dólar, como a gente teve uma subida do dólar aí na casa dos 30%, 35%, até mais, dependendo do período, o Bitcoin ele acabou indo junto, mas ele em si também está subindo no mundo. Aqui a gente está quase batendo a máxima histórica em reais, só que estamos bem distante da máxima histórica em dólares. E eu queria ter uma exposição, eu gosto muito dessa tecnologia, como o Jonas falou, eu acho que é revolucionária e ganhei bastante com ela ao longo do caminho. Eu conheci um pouco antes, né? Em 2014, eu escrevi 2 artigos sobre Bitcoin que acabaram sendo os mais acessados do meu site. Eu juntei uma boa quantia de Bitcoins quando ele valia quase nada. Consegui ganhar bastante naquele ciclo de subida, onde ele foi até 70 mil. Saí bem antes, saí a 50 e poucos mil, 58, com o pessoal me chamando de idiota aqui no Instagram. E até ele bater 70, eu me senti um idiota mesmo. Falei, pô, dá pra ter segurado mais, né? Até a hora que ele desabou, eu falei, não fui tão idiota assim. Afinal, tô com o dinheiro no bolso, tô vivo para aproveitar um próximo ciclo. Voltei a comprar, só que eu queria fazer igual o Buffett fez com ouro, vamos colocar dessa maneira. Eu queria estar exposto não só a commodity, como muitos falam, né, que o Bitcoin seria o ouro digital, então seria uma commodity digital. Eu queria também estar exposto no ciclo de negócios. E o Biscoint foi essa maneira que eu utilizei para entrar nesse ciclo e, logicamente, só entrei porque confiei muito nas pessoas que eu conheci lá dentro, né? Então, apresentações feitas, nessa introdução breve feita para quem está chegando agora e não conhecia ali o meu relacionamento com o Biscoint. Jantas, e o dia de hoje? Porque, na sua opinião, né? E aí, é o fim do Bitcoin? Porque se a gente for entrar naqueles sites de contador de morte, vou até ver se eu abro aqui enquanto você responde, mas tem um site que ele se dedica a registrar oficialmente as mortes do Bitcoin. E toda vez que o negócio cai mais de 5%, o meu direct enche de gente. Meu Deus, tá caindo, né? O que você acha disso? O que é bom assim é que os dias que são os piores para o Bitcoin são os melhores para as corretoras, né? Nesse sentido, até faz muito sentido a sua posição de tentar diversificar em Bitcoin e em negócios de Bitcoin, porque a corretora ela ganha quando rasga para cima e quando rasga para baixo, né? Então hoje a gente bateu recorde de receita, recorde de cadastros, recorde de número de depósitos, de valor depositado, de todos os recordes anteriores que a gente tinha, né? E o Bitcoin caiu uma quantia significativa, né? A questão é assim, essa queda que foi não só no Bitcoin, mas no mercado global, ela é o início de um movimento maior global também no restante do mercado, né? Será que o Fed vai nos salvar dessa vez de novo? Será que os recursos dele vão ser suficientes? Ou será que foi só uma correção leve de um período de alta muito prolongado que teve em todos os ativos, né? Mas eu acho que olhando para a última vez que isso aconteceu, né, quando todo o mercado caiu, o Bitcoin caiu junto, mas o Bitcoin foi um dos primeiros a se recuperar, a atingir o patamar anterior. E toda a tese do Bitcoin ela está predicada justamente no fato de ele ser antítese dos recursos que você tem no sistema financeiro atual, né? Enquanto você vê que, diante de uma crise de liquidez, o que o Fed vai fazer é criar mais dólares, né, para algumas pessoas, beneficiar essas pessoas que recebem esse dólar, fazer uma classe de ativos inflar, enquanto outras pessoas vão ver os preços dos produtos ficarem mais caros e perder poder de compra, né? Isso é revelador. Mas eu acho que uma coisa interessante é qual ponto que eu perdi meu ponto aqui, Bruno? Bom, enquanto você procura aí, eu só vou mostrar o obituário do Bitcoin, porque quando eu gravei o meu curso estava em 378 mortes. E agora nós estamos em 381, mas não foi hoje, né? Ele até fala quais foram as últimas matérias. E você vê aqui, né? O valor do Bitcoin pode cair até zero em 21 de junho. Acho que em junho eu estava naquela semana de compras de Bitcoin, com ele parado. Então, basicamente, essas reportagens negativas saem quase sempre. É igual capa da Veja, né? Quem viu a capa da Veja que ia sair agora, o que aconteceu com o mercado logo depois, né? Então, toda hora que sai uma notícia falando sobre por que o Bitcoin não pode ser uma moeda, por que o valor vai até zero, aí o site registra, e apesar de 381 registros de morte, a gente pode falar que ele está que nem a inflação, igual o Fernando Rich fala, né? A inflação morreu, mas passa bem. Mesma coisa o Bitcoin. E eu acho que muito disso é devido ao fato de
a moeda fiduciária ter destruído o papel da poupança, porque a escola austríaca de economia, ela separa a poupança de investimento, ou seja, quando, na época do padrão ouro, poupar dinheiro era meramente você estocar moeda, você entesourar moedas de ouro ou barras de ouro, ou na sua casa, ou colocando em custódia de um terceiro, que é justamente, inclusive, um dos problemas que levou ao padrão ouro a cair, né? Mas quando você tem uma moeda que se deprecia na velocidade que as moedas atuais se depreciam, não faz sentido, não é racional você simplesmente estocar moeda. Então, o poupador ele é obrigado a se tornar um investidor se ele quiser meramente preservar valor. Então, ele acaba tendo que direcionar seus recursos. Bom, eu quero só preservar meu poder de compra. Que opções que ele tem hoje? Ele vai colocar no Tesouro Selic? Ele vai colocar no Tesouro Americano? Sendo que todas as expectativas de inflação, diante de tudo que está sendo feito, estão sempre altas, né? Então, essa pessoa, ela acaba tendo que colocar o seu capital em ativos de risco, muitas vezes em ações, que é a única coisa que tem upside, potencial de subida, né? Então, a moeda que não tem escassez, ela força as pessoas a se aventurarem em coisas mais arriscadas. E uma moeda que é verdadeiramente escassa, como era o ouro no tempo que era moeda de reserva global, e como é o Bitcoin, que é ainda mais escasso que o ouro, né? Porque a escassez do ouro, a produção de ouro responde à demanda, né? Se tem um aumento de demanda, você tem um incentivo para aumentar a mineração de ouro, para talvez explorar minas que são um pouco menos viáveis, né? Elas passam a ser viáveis. Enquanto no Bitcoin, o algoritmo ele é sacana, né? Sempre que aumenta o poder de mineração, ele vai lá e aumenta a dificuldade proporcionalmente para manter a quantidade de novos Bitcoins minerados sempre constante. Então, o Bitcoin ele é talvez o bem mais escasso que a humanidade já conheceu. É a única coisa que existe numa quantidade finita e todas essas unidades estão aqui no planeta Terra. Não todas existem ainda, né? Tem 18,6 milhões de bitcoins em existência, mas vão ser para sempre 21 milhões de bitcoins. O último bitcoin minerado vai ser a mineração de bitcoins cessa em 2140. Dali para frente, a rede vai sobreviver, ser sustentada, a segurança da rede, pelas taxas de transação, né? Então, acho que isso que está acontecendo no mercado, né? São tempos muito estranhos da gente não entender por que isso está acontecendo, por que a bolsa sobe para sempre, e sempre que... quando é que isso vai parar? Né? Eu acho que a gente fica... Quem tentar adivinhar o topo, o fundo vai ter uma grande chance de errar aí. Eu acho que é momento para olhar para fundamentos, e o Bitcoin apresenta fundamentos interessantes de longo prazo, né? Bom, na minha opinião, você falou de alguns pontos interessantes aí. Por exemplo, eu sempre falo aqui, repito isso várias vezes, que uma moeda deveria ter 3 características básicas. Ela tem que ser um meio de troca, do contrário não é uma boa moeda, né? Ela tem que ser aceita pelas partes. Ela teria que ser uma unidade de conta, para poder ser conversível, outras moedas também. E ela precisa ser uma reserva de valor. Porque se ao longo do tempo essa moeda ela for perdendo valor, ninguém quer. Ninguém vai dar valor àquela moeda. E o ouro fazia isso tudo muito bem. Aliás, até se tem um exemplo outro dia de um químico americano que ele pegava a tabela periódica, era bem interessante isso, é um vídeo mais antigo, e ele ia eliminando aqueles elementos que não poderiam ser usados como dinheiro. Então, naturalmente, ele tirava os que são a temperatura ambiente gases. Então, não dá para fazer uma moeda de oxigênio, de nitrogênio, de gases raros, né? Até porque oxigênio ou hidrogênio, por exemplo, se a Terra, a maior parte da atmosfera fosse isso, a gente era uma bola de fogo, né? O nitrogênio é neutro, mas tudo é gasoso, não dá para fazer moeda. Aí você tira os líquidos também. E dentre os líquidos até metais, como por exemplo mercúrio. Aí mercúrio também é tóxico para a gente, então vamos tirar os outros que são venenosos. Aí você tira o arsênico, tira outros. Aí você tira o urânio, porque ninguém quer carregar um dinheiro que cause câncer.
Aí tem metais que quando você coloca em água, se dissolvem, outros explodem, você tem que remover esses também. Tem outros que até poderiam ser usados, e hoje são usados para fazer moeda. Ferro, cobre, mas o ferro enferrujava, o cobre ele ficava verde, né, esverdeado. Então, para aquela época mais antiga, né, povos mais primitivos, não era algo que as pessoas dariam valor, não seria um meio de troca interessante. E aí quando você vai eliminando tudo isso, sobram alguns metais. E entre esses, o único que era dourado eram mais ou menos 8 metais. Era prata, platino, paládio, ródio, irídio, rutênio, ouro e mais um. Todos prateados, alguns mais raros do que o ouro. O ouro era o único dourado. E talvez por isso, talvez por outros motivos, mas várias civilizações que não tinham contato entre si adotaram o ouro como forma de moeda. Ele foi uma moeda testada pelo tempo. Mas desde 1971, não há mais nenhum vínculo do nosso dinheiro com o ouro. Então, uma das perguntas mais comuns que eu recebo, com certeza vocês recebem aí no Bitcoin também, entendi que o Bitcoin ele é alguma coisa que eu posso comprar, vai se valorizar com o tempo, tem uma função em si que ele pode ser usado como moeda, mas qual o lastro do Bitcoin? E as pessoas perguntam isso, mas não param para pensar em qual o lastro do dinheiro hoje, porque não há mais nenhum tipo de lastro físico. Simplesmente o nosso dinheiro tem valor porque o governo fala que ele tem valor e que vai ser preservado, né? Que seu valor será preservado ao longo do tempo. Só que não é. Se a gente for pegar todas as moedas hoje, as moedas fiduciárias, né, aquelas moedas estatais, elas são sujeitas a uma taxa de inflação. Todo banco central... Tem metas de inflação, né? Tem metas de inflação, exatamente. E agora a nossa Selic com 2%, então já que o Banco Central tem uma meta de desvalorizar o dinheiro ao longo do tempo, por que ele tem essa meta? Porque se o Jonatas me emprestasse 100 mil reais para eu pagar daqui a 10 anos sem juros, né, é só deixar uma inflação fazer o seu trabalho ao longo do tempo. Quando eu for pagar os 100 mil para ele, não é mais a mesma coisa. Com 100 mil reais hoje eu compro um baita de um carro. Se a gente bota uma inflação aí de 5% ao ano durante 10 anos, quando eu for devolver para ele, ele está comprando uma moto. Então o dinheiro ele perdeu muito do seu valor ao longo do tempo. Então a inflação é ótimo para quem deve dinheiro. No caso do governo, são os maiores devedores do mundo. Você pega a Itália com relação dívida PIB acima de 200%, Japão também. Nós aqui provavelmente passaremos dos 100% até o final do ano. Mas ele é horrível para o poupador. Aí o poupador tem que fazer o quê? Investir o seu dinheiro para que o dinheiro cresça acima da inflação, submetido a uma taxa de juros interessante. Só que a taxa de juros aqui no Brasil agora, a taxa base da economia, nossa taxa básica de juros, a Selic, está em 2%. Muito provavelmente, o IPCA, que é a medida de inflação que ela é a mais utilizada aí pelos agentes públicos, né, para fazer suas políticas públicas, ela vai ficar acima de 2% esse ano. E há outras taxas que também não podem ser desprezadas, porque são usadas, por exemplo, para reajuste de aluguel, é o caso do IGPM, que já estão em 2 dígitos. O acumulado de 12 meses está batendo 13%. Altíssimo. E você remunerando seu dinheiro a 2%. Aí você pensa, vou mandar para os Estados Unidos. Sim, é uma moeda mais valorizada. Mas o que o presidente do Banco Central americano falou na semana passada, olha só, foi isso, né? Parafraseando aqui. A gente tem nossa meta de inflação de 2% e é isso aí. A gente vai manter os juros baixos e vamos ser complacentes com um nível de inflação mais alto. Porque é a mesma coisa, o governo americano altamente endividado. Qual é a mágica? Deixa a taxa em zero e uma inflação de 2%, em 30 anos a dívida reduz pela metade. É isso que eles pretendem fazer lá. Só que é terrível para o poupador também. Quem já ganha em dólar se preocupa mais com isso do que a gente, porque afinal de contas, quem mandou dinheiro lá para fora no começo do ano ganhou mais de 30% com essa subida. Ou para patamares internacionais, preservou, né? Não é que ganhou, é que a gente é que perdeu. Quem mandou lá para fora conseguiu preservar. E o Bitcoin está naturalmente atrelado ao dólar, porque ele é uma commodity. E um outro ponto é que o Jonatas ele citou muito bem aqui, nós já temos 18,5 milhões de Bitcoins, de 21 milhões que serão produzidos ao todo. Esse é o protocolo do Bitcoin. Então nós já temos uma mineração de 88,5. Se você for pegar a taxa de produção desse Bitcoin até o ano de 2140, ele é menor do que a inflação para as moedas fiduciárias. Então ele será menos inflacionado, sendo que a demanda por ele está crescendo cada vez mais. Tenho certeza que muitos que estão vendo essa live aqui só ouviram falar do Bitcoin. As pessoas têm muito preconceito ainda, não entendem o que ele é, acham que é só um ativo para simplesmente você especular. Muita gente especula com ele, mas não é para isso a finalidade, né? Porque dá para você especular com qualquer coisa que tem uma variação grande de preço. Tem uma volatilidade muito grande no Bitcoin.
Mas é um movimento que está começando. O Bitcoin é uma criança. O real, eu gosto de falar que está saindo da faculdade agora, acabou de fazer direito e decidiu que ele gosta mesmo é de marketing digital. O real tem 26 anos. O Bitcoin tem 11. Então, ele está entrando, né, na adolescência. Tem muita coisa para evoluir nessa história ainda. E em comparação com o ouro... Oi. Sim, diga aí. Depois eu faço um gancho outra pergunta. Nesse processo seletivo que você mencionou, né, que culminou, que várias civilizações de forma independente convergiram para o ouro, né? O Bitcoin ele traz algumas propriedades enquanto material, se você enxergá-lo assim, né, que talvez resolvem os problemas que levaram o ouro a sucumbir à ação dos governos com o tempo, né? De forma progressiva, gradual, mas culminando lá em 71. Porque o Bitcoin é a primeira forma que existe de duas pessoas trocarem valor à distância, sem depender de um intermediário em que você precise confiar. Porque na época que você precisava transacionar com ouro, mesmo que você fosse mandar o ouro à distância, normalmente você não iria. Na pior hipótese, você ia mandar o ouro através de um transportador de ouro. Você está confiando em muitas coisas aí, né? O ouro é ruim para atravessar fronteiras, né? Enquanto o ouro, talvez, ele tem uma história estabelecida muito superior à do Bitcoin, ele tem talvez uma durabilidade maior, né? A gente tem uma certeza de que o ouro não pode ser destruído, ele é inerte, ele não reage com nada. Então, todo o ouro que foi minerado ele ainda está em algum lugar, em algum cofre, ou alguma joia por aí. Mas o Bitcoin, além de ser estritamente falando mais escasso que o ouro, ele é muito mais portável, né? Mais fácil de carregar. Inclusive, eu posso mandar o Bitcoin e depois eu vou sem Bitcoin nenhum. Eu não preciso nem memorizar, mas eu posso levar na minha memória, eu posso levar ele num pendrive, eu posso levar no meu celular, eu posso deixar ele na internet. Enfim, existem várias formas de você transportar Bitcoin entre fronteiras, além dele ser mais facilmente divisível. Então, o ouro ele demandava um padrão bimetálico, talvez, para o troco miúdo, essas questões, enquanto o Bitcoin pode ser divisível. E ele é muito mais fácil de verificar. Você, quando recebe Bitcoins, você não tem que passar pelo procedimento quando você recebe ouro. Para verificar uma barra de ouro se ela é verdadeira, o custo é muito alto e normalmente envolve destruir parte do ouro. E a resistência à censura eu acho que talvez é a cereja do bolo do Bitcoin, porque enquanto uma transação de ouro para acontecer, pelo fato de você depender de intermediários, você acaba estando sujeito à censura, a confisco, a reversão e a limites e outras coisas. Com o Bitcoin, como ela é pessoa a pessoa, ponto a ponto, peer-to-peer, qualquer entidade pode trocar somas grandes com qualquer outra, em qualquer parte do mundo, sem a possibilidade de qualquer terceiro, por mais poderoso que seja, impedir aquela transação ou revertê-la. Isso eu acho que é o ponto importante de se entender, que talvez é o que me deixa otimista, de acreditar que o Bitcoin não vai jamais deixar de ser usado enquanto ele existir, porque sempre existirá alguém que está sendo impedido ou está encontrando dificuldades de trocar valor à distância ou de ter garantias de não diluição, né? Eu acho que é uma garantia que o ouro dá, mas que o Bitcoin dá com ainda mais, um pouco mais de rigor, né? Pela escassez absoluta dele. Então, seria interessante observar está sendo interessante observar esse processo único na história, acho que nunca aconteceu, que uma commodity, um ativo está se tornando monetarizado em tempo real, né? O ouro verificou esse processo ao longo de milênios, culminando aí nos séculos onde ele foi o padrão monetário internacional. Mas o Bitcoin ele está enxergando isso acontecer num tempo que é típico da era da informação, né? Em todos os crescimentos são exponenciais, todas as mudanças são muito rápidas e muito profundas, né? E o Bitcoin, enquanto filho desse processo de informatização, digitalização, né? Se a internet é uma coisa que veio para ficar, a internet vai precisar de uma forma das pessoas trocarem valor.
assim como elas trocam mensagens no WhatsApp de maneira descentralizada e sem que ninguém consiga censurar ou bisbilhotar, elas vão precisar trocar valor de uma maneira que ninguém consiga censurar, impedir, bisbilhotar e outras coisas, né? E essa forma, ela existe já, o Bitcoin. Se a internet continuar existindo, é muito provável que o Bitcoin também continue sendo essa alternativa de escolha aí. Bom, no WhatsApp, o governo pode censurar, né? Vamos lembrar disso porque não tinha aqueles episódios, o WhatsApp saiu do ar durante 24 horas porque a justiça foi lá e resolveu tirar do ar. Agora, para tirar o WhatsApp do ar, basta mandar uma carta para a sede do Facebook aqui no Brasil, e eles tiram. Eles vão ser obrigados a fazer isso. Mas vamos supor que o governo ele queira tirar o Bitcoin do ar, né? Para quem que vai enviar a carta? Simplesmente não dá, gente. Então, o maior atrativo que eu vejo, o Jonatas falou, mas eu vou usar um outro termo, né? Na minha opinião, o Bitcoin é um ativo antissocialismo. Porque vamos supor que um maluco ganhe uma eleição aqui no Brasil. E democracia tem dessas coisas, né? O Churchill falava que o melhor argumento contra a democracia é conversar com o eleitor médio. Aí você vai ver, poxa, esse cara que toma a decisão. E vamos supor que um doido ganhe. Se esse cara ele conseguir aprovar algum tipo de lei, onde ele consiga tomar boa parte do meu patrimônio, ele pode tomar tudo que é meu, exceto o Bitcoin, a não ser que eu passe realmente a senha para ele. Dando até um exemplo recente, quem acompanha aqui o meu perfil, viu que há pouco tempo nasceu o filho de um colaborador, né? Que trabalha comigo na empresa, ali no auxílio às dúvidas no Viver de Renda, e nasceu o filho dele, eu falei, vou dar um presente, vou enviar uma certa quantia em Bitcoin, e aí você e a esposa resolvem, né? Você vai vender agora, voltou aqui, tá, a bateria tá fraca. Talvez ele esteja até pensando, era para ter vendido, porque eu mandei para ele e caiu o preço agora, né? Ou vai manter para quando a criança tiver 18 anos, é a decisão dele. Eu só tenho certeza que ele vai se arrepender, porque se cai, pensa, era para ter vendido. Se sobe, pensa, é para ter comprado mais. Então o investidor nunca está satisfeito. Mas o interessante foi que as pessoas falaram, Bruno, não paga nenhum tipo de imposto nessa transação, como é que declara isso? E como é um valor que ele não é um valor estratosférico, deu em torno de 30 mil reais, e foi todo aqui usando, até transferi do Bitcoin para a carteira dele direto, não tem que fazer nada. As transferências ficam registradas no Bitcoin, vai lá e ele passa esses relatórios depois para Receita. E abaixo de 35 mil reais também, se eu fosse vender alguma coisa com lucro, também não tem imposto. Mas vamos supor que tivesse o imposto nas transações financeiras, que é a ideia que o governo tem agora, né? O Paulo Guedes ele voltou a ressurgir com o fantasma da CPMF. Para quem não pegou isso, era aquela contribuição provisória, que durou 8 anos, e querem voltar agora, sobre movimentação financeira. Como é que funcionava a CPMF? Se eu fosse fazer uma transferência de uma conta bancária para outra, para dar esse presente, eu seria taxado. Se a CPMF voltar, é isso que vai acontecer, com transações em moeda fiduciária, em real. Agora, em Bitcoin, não tem como colocar uma transação dessas. Vocês até podem colocar alguma taxa para a corretora pagar a mais, mas se o Bitcoin não estiver na corretora, e eu for fazer uma transferência utilizando a rede simplesmente, não dá para cobrar a taxa. A única taxa que existe é a taxa que serve para remunerar os mineradores para que eles confirmem as transações. Que é até um estímulo, né? É muito melhor para o minerador trabalhar a favor do sistema do que tentar quebrar o sistema. Até porque é um sistema muito forte. Hoje a gente já tem centenas de vezes o poder de computação que um Google tem dentro do universo do Bitcoin. Então é muito complicado de alguma coisa. Lógico que coisas podem acontecer no futuro, né? O pessoal pergunta bastante do computador quântico. E se criar um computador quântico? Mas o pessoal não pensa em evolução da tecnologia, né? Você cria de um lado uma ameaça nova e você cria do outro uma proteção nova. Até porque se criar um computador quântico capaz de quebrar toda a criptografia que existe, o menor dos problemas são o seu Bitcoin, pô. Tem código nuclear aí de arma, banco. Seria o caos para toda essa segredos de Estado. Pois é. O pessoal está preocupado aí, o meu Bitcoin. O Bitcoin é o menor dos problemas nesse tipo de cenário, tá, gente? Mas a questão é que é um sistema que a gente pode falar que ele é antifrágil, né? 380 vezes foi declarada a morte, e, no entanto, o Bitcoin ele fica mais forte com o passar do tempo. O que eu ia aproveitar, Jonas, eu vi que o pessoal mandou umas perguntas aqui, vou aproveitar para te fazer. A primeira delas, eles estão perguntando, foi o Guilherme, ele está perguntando sobre o aplicativo do Bitcoin. Eu vi que vocês postaram lá no feed do Bitcoin, que tem uma previsão, né, para sair o aplicativo. Fala um pouco do aplicativo aí para gente.
E se também perguntaram, já tinha um modulado sobre outras criptomoedas. É um plano do Bitcoin também ter transações de outras criptomoedas? São duas coisas que devem sair mais ou menos ao mesmo tempo, daqui 1 mês e meio a 2 meses, né? O aplicativo novo, nativo, tanto para Android quanto para iOS, né? Que a gente até então não tinha um aplicativo para iOS. E a negociação de outras criptomoedas, a gente vai adicionar Ether, que é o da rede Ethereum, o token da rede Ethereum, e o Tether, que é um stablecoin de dólar, né? Cada Tether equivale a $1, a diferença é que ele é uma criptomoeda, você consegue mandar para corretoras em diversas partes do mundo, e ele, em tese, é lastreado 1 para 1 com dólares em conta bancária do emissor dessa criptomoeda. A gente vai listar essas moedas, vai permitir talvez uma exposição diferente aí ao dólar e até a outras corretoras internacionais, né? Porque é um jeito conveniente de você, se você quer se expor a outras criptomoedas que não estão listadas no Bitcoin, você pode usá-lo para comprar o Bitcoin ou o Tether e transferir para a corretora internacional que liste a moeda da sua preferência, né? Então, esse é um caminho aí. A gente faz previsões para esse tipo de roadmap, mas é difícil prever, né? Pode ter atrasos nesses prazos dados aí, mas essa é a expectativa que a gente sente seguro de dar para vocês. Mas isso aí, então em breve vai ter novidades legais nesse aspecto. Outra pergunta aqui do Gui Amorim. Ele está perguntando: acham seguro deixar bitcoins no Bitcoin após a compra, ao invés de uma wallet? Qual a sua opinião sobre isso aí, Jonas? Em geral, não é recomendável deixar bitcoins na corretora, qualquer que seja. Eu fiz uma live na última sexta-feira, tá no GTV do perfil do Bitcoin, que eu acho legal assistir, porque eu tento enumerar quais são os riscos envolvidos com deixar bitcoins em corretora. Alguns deles a gente até discutiu aqui, risco de confisco, risco de imposição de limites, risco de socialismo, coisas assim. Mas existem riscos inerentes também à corretora. Você está confiando na idoneidade, na competência e nas eventualidades também que podem acontecer com a corretora, sem a necessidade de ter essa confiança, porque você pode, diferente de um ativo tradicional, que você tem que deixar na corretora, como uma ação ou um tesouro direto, alguma coisa, o Bitcoin você pode guardar com você e você tem uma facilidade de fazer isso. Então é fortemente recomendado para que você se beneficie da tecnologia que você tenha os Bitcoins com você, né? Até a analogia que eu usei foi, não é que eu estou dizendo assim, ó, não, todos os cogumelos da floresta são venenosos. Você não precisa, não saia comendo qualquer cogumelo na floresta. É claro que se eu for indicar uma corretora em que eu confio para você deixar os bitcoins, eu diria o Bitcoin, porque eu conheço as pessoas envolvidas, conheço a tecnologia, a proteção de segurança que a gente dá, mas eu não recomendo que você faça isso nem no Bitcoin, nem em nenhuma corretora. Guarde seus bitcoins com você. Tem até aquele chavão em inglês, né? Not your keys, not your coins. Ou seja, se você não tem as chaves privadas, você não tem seria a senha daquela carteira, então os bitcoins não são realmente seus. Você terceirizou a sua custódia. E o Jonatas falou aqui do risco de confisco. O que seria isso? A justiça tem aquele sistema Bacen-Jude. Então vamos supor que, dando um exemplo, alguém foi lá, comprou... Aliás, vamos começar um exemplo pelo sistema tradicional, né? Você tem dinheiro em conta bancária e você está devendo alguma coisa. Pensão alimentícia, exemplo básico. Aí a pessoa vai lá e fala, ele está me devendo pensão alimentícia. A justiça vai e pega o dinheiro da sua conta. Ela consegue pegar esse dinheiro através desse sistema. Se você tivesse bitcoins, isso não aconteceria. Mas a justiça já está trabalhando para conseguir fazer esse mesmo tipo de coisa em corretoras. Então, se os seus bitcoins estivessem na corretora, como a corretora é uma empresa e ela está subordinada à legislação brasileira, se a justiça chegar e falar, olha, Bruno Perini está devendo pensão alimentícia, temos que pegar parte do saldo que ele tem na corretora aí com vocês. Ele deve 100 mil. Quanto que ele tem aí? Ele tem 150 mil. Eles vão pegar 100 mil, eu não posso fazer nada. E a corretora também não pode fazer nada contra isso. Agora, e a justiça faz isso.
Mas o Ela sistema deles ela não criou faz de um ainda, né? jeito menos sistematizado. Ela manda correspondência para algumas corretoras, falando assim, ó, existem fundos desse CPF. Hoje a Justiça já sabe, pelo menos a Receita, já sabe quanto cada Bitcoin cada pessoa tem em corretoras, porque isso é reportado anualmente e mensalmente também as operações. Mas tem um caso lendário aqui no Brasil, né, de um sujeito chamado Daniel Fraga, um pioneiro de Bitcoin, começou a falar em 2011 de Bitcoin. Então ele criticou a pessoa errada, criticou um político em época de campanha, fez um Bitcoin valia vídeo quanto naquela época, você escorraçando. lembra? Nada. Cara, nem R$ 100, era muito barato. E ele já ganhava bem, ele era muito convicto, ele provavelmente não, ele sabidamente liquidou todos os bens dele, botou tudo em Bitcoin na época. Então ele tá sumido, ninguém sabe o paradeiro dele. Uns dizem que ele está morando no campo, outros dizem que ele foi para fora do país, mas de todo jeito ele é milionário. E o que ele fez foi épico, porque a justiça mandou ele retirar o vídeo em que ele criticava esse político do ar. E ele não retirou, ele não deletou o vídeo. Então a justiça aplicou uma multa. Falou: ó, cada dia que você descumprir a nossa ordem de retirar esse vídeo, você vai pagar X mil reais. Até que eles foram, então, vamos executar a ordem aqui. E chegaram na conta bancária dele e ele tinha deixado R$ 15 para eles levarem, né? E ele não tinha mais nenhum patrimônio, nenhum bem em nome dele, tinha realmente liquidado tudo. Então ele deixou um caso prático, né, até advogando pela liberdade de expressão. Não, eu posso criticar especialmente um político, e não é por isso que ninguém pode me silenciar. Vem pegar meus bitcoins, ele disse, né? Então, é uma ilustração um pouco exagerada, talvez, né? Um custo pessoal alto para ele. Hoje ele é um devedor, né, da justiça. Então, isso um dia vai caducar e tudo mais. E aí é vida nova, mas não é algo recomendado a se fazer, peitar o sistema desse jeito. Mas com Bitcoin isso é possível, né? Só de ser possível, isso demonstra o tipo de poder com o qual a gente está lidando, o poder que essa tecnologia entrega. O interessante desse caso, ele está mais ou menos relatado, foi por onde eu tive contato com ele, no podcast do Instituto Mises Brasil. Na época, o interlocutor, né, que estava entrevistando o Daniel Fraga era o Bruno Garchagen, que já fez uma live aqui comigo, está gravada, sobre conservadorismo. E aí ele contava justamente esse caso. O Daniel Fraga, ele falava disso, ó, critiquei fulano, não lembro se era... Ele falava de muita gente, né? Falava de político, de juiz. E aí ele tomou... ele pensou, né? Poxa, eu vou tomar na cabeça, porque estou falando de entes do Estado para ser julgado pelo próprio Estado, muito provavelmente eu vou perder. Na época ele tinha, se não me engano, uma casa e um imóvel. E ele fez uma coisa que é extremamente imprudente, né, gente? Mas é que deu certo. Ele podia ter comprado e o negócio ter mergulhado. Mas na época o Bitcoin era muito barato. Eu não lembro agora de cabeça o preço. O Jonatas falou que era abaixo de R$ 100, mas talvez, se eu tiver com a memória sem falhar, era na casa de uns 30 e pouco que ele comprou o Bitcoin. E ele comprou tudo de Bitcoin. Porque falou, tá, então como é que vocês vão pegar agora os meus Bitcoins? Não tem como. Mas ele não estava deixando na corretora, tenho certeza disso, né? Até porque, nessa época, mal existiam corretoras aqui no Brasil. Talvez ele estivesse utilizando alguma corretora no exterior, mas a questão é que com a escalada, em 2017 principalmente, quase vertical do preço, 2017 foi um negócio de louco, gente, né? Nada comparado ao que está acontecendo agora, ainda, né? Eu espero que aconteça igual. Seria maravilhoso, mas não é. Em 2017, eu lembro que no começo do ano eu fiz uma transação com Bitcoin, porque eu não tenho nenhum tipo de poder preditor do futuro, né? Previsor do futuro. Então, no começo do ano eu vendi um Bitcoin por R$ 2.000. No meio do ano eu vendi um Bitcoin por R$ 7.000, que inclusive foi uma época que eu gravei a primeira versão do Viver de Renda. Então, lá na primeira versão, eu pareço um garoto de 17 anos, não tenho barba. A câmera não era muito boa para gravar, então me deixou sem nenhum tipo de ruga no rosto ou linha de expressão. E tem na tela. Preço do Bitcoin, R$ 7.000. No final do mesmo ano, eu gravei em julho o curso. Em dezembro ele bateu 70 mil. Então, naquela época o Viver de Renda era mais barato do que é hoje o preço do curso. Acho que era uns R$ 1.000, né? Hoje está mais de 2.500.
cara que comprou um Bitcoin, ou até menos do que aquilo, ele pagou ali, tranquilamente o preço do curso por conta de uma evolução exponencial que nós tivemos. E depois, né, tudo que sobe em linha reta, assim, uma hora vai cair também em linha reta. E foi o que aconteceu com o Bitcoin, ele foi caindo de 70 mil até uns 12 mil reais, isso ao longo de um ano. Foi um período de queda ali que filtrou bastante gente. Nós chegamos a ter naquele ano mais pessoas com cadastros em corretoras de Bitcoin do que com cadastro na B3. Aquele mito, né? Falam que o brasileiro é conservador. Não. O brasileiro, na hora que ele quer ganhar dinheiro, que ele vê, nossa, esse negócio vai dar dinheiro, ele vai lá e se arrisca. O brasileiro, ele é avesso à perda, né? Mas ele quer correr um pouco de risco quando as coisas acontecem. Virou um comportamento de mania, igual está acontecendo com a Bolsa agora, em todo mundo, por conta desses juros baixos que acabam empurrando as pessoas para investimentos mais arriscados, né? O Bitcoin é muito volátil, então por conta disso não acho interessante, principalmente uma pessoa que não está acostumada ou não entende direito o que ele é ainda, ter uma grande exposição, mas também não acho interessante nesse momento, é uma exposição muito grande à Bolsa. E o pessoal acha que é super tranquilo. Teve ação hoje de grande empresa caindo 8% em um dia. O Bitcoin eu estava vendo, acho que ele estava caindo uns 6 agora no momento que eu olhei. Então teve ação mais volátil do que o Bitcoin. Encare dessa forma as duas alocações. E, Jantas, teve uma outra pergunta aqui do Igor Castro. Você acabou de responder que não acha interessante deixar o saldo em Bitcoins na corretora. Eu só deixo um saldo pequeno, tipo alguma coisa que eu vou realizar no curto prazo, por exemplo, né? O restante eu transfiro para uma wallet. Além dessa wallet física, que os maiores expoentes são a Ledger, que é essa, e tem a Trezor também. Você recomenda algum app para o cara que não... Tipo, o cara tem R$ 1.000 em Bitcoin, então não compensa ele comprar uma wallet que custa mais ou menos uns R$ 1.000, né? Uhum. Qual o app que, na tua opinião, é aquele que vai atender esse camarada? Na hora de escolher um app, a gente olha a usabilidade, olha outras coisas, mas o primeiro parâmetro é a possibilidade de se escrutinizar o código, é saber se esse código que está rodando no celular das pessoas, ele é todo público e ele foi avaliado por múltiplos analistas de segurança, né? Então, nesse quesito, algumas carteiras que a gente recebe recomendações de pessoas que são referências e que, inclusive, participam do desenvolvimento ativo do protocolo do Bitcoin, né? No Android, a gente tem a Samurai Wallet, escreve Samurai. Tem também uma que chama Blockstream Green, que também é open source, e ela tem uns recursos adicionais como segundo fator, né? E esse recurso é interessante, porque ele permite que você você convida a empresa como um terceiro que coassina as transações que você faz com o seu celular. Então, você prende o seu Bitcoin atrelado a 3 chaves. Uma chave fica no seu celular, uma chave fica com essa empresa e uma terceira chave fica com você, mas essa você vai guardar no lugar assim, só para o último caso de usar, por exemplo, caso a empresa venha à falência ou deixe de operar, né? Mas o que é interessante é que são necessárias 2 assinaturas para mover essa transação. Então, normalmente uma transação típica tem a sua assinatura que você faz com o celular e a assinatura que a empresa coloca. Isso dá segurança porque você está convidando um terceiro para limitar quantos bitcoins são gastos, por exemplo. Você pode estabelecer limites que você quer. Então, se alguém tiver acesso aos seus bitcoins, a sua seed, por exemplo, que você tem no celular, ele não vai conseguir roubar muitos bitcoins, porque você você convidou um terceiro para coassinar e esse terceiro não vai coassinar fora dos limites que você estabeleceu. Então, dá para conseguir uma segurança legal usando recursos desse tipo. Para iOS, tem a Blockstream Green também e tem a Blue Wallet. Também são carteiras que a gente recebeu boas avaliações de pessoas em que a gente confia do ponto de vista técnico, de segurança, né? Então, se você vai ter só Bitcoin, outra coisa importante também, assim, se você vai ter só Bitcoin, prefira carteiras que são somente Bitcoin, porque você está diminuindo a complexidade, a quantidade de peças que se mexem, de coisas que podem ter falhas, ter vulnerabilidades. Se você vai comprar outras criptomoedas, tentar diversificar nisso aí, você pode usar a Jaxx ou a Coinomi. Ambas têm para iOS e para Android. Eu tenho o app da Jaxx. Eu uso ele de vez em quando
Eu usava muito mais quando eu não tinha as carteiras físicas, né? Mas até hoje eu tenho alguma coisinha lá. E a outra pergunta, já estamos chegando a quase 1 hora, Jonas. Não sei se vai dar para fazer uma outra, mas o Felipe Lima estava perguntando aqui sobre preço mínimo para comprar Bitcoin. E aí eu não sei se ele está falando de faixa de preço ou de valor mínimo. Né? O valor mínimo do Bitcoin hoje é R$ 50, certo? É R$ 50, você pode comprar Bitcoin. E até a recomendação que a gente faz para todo mundo é, antes de estudar Bitcoin, de querer aprofundar muito, o melhor curso de Bitcoin que você faz é comprar R$ 100 de Bitcoin e começar a brincar. Saca para sua carteira, da sua carteira manda para outra, deposita de novo na corretora. Vai utilizando a tecnologia, porque isso vai suscitar muitas dúvidas em você, que você, na prática, vai aprender a responder e vai entender muito melhor. Então, quando você for para a parte mais de fundamentos, de entendimento do mercado e tal, você já vai ter entendido a parte prática. É como se eu tentasse te explicar a internet sem você nunca ter conhecido, para alguém que nunca conheceu. Né? Fala, "Ó, cara, vem cá, deixa eu te mostrar a internet. Digita aí, ó, www, alguma coisa, aqui você navega e tal. E seria muito mais fácil introduzir os conceitos depois que você já vê. Então, use Bitcoin na prática, é um bom jeito de você aprender. Isso aí. E, então, a compra mínima é R$ 50. Você não precisa ter um Bitcoin inteiro, mas você é um dos felizardos que ainda está nos tempos em que é possível para pessoas relativamente comuns ter um Bitcoin inteiro. Então, esse é um clube muito restrito. Ele é um clube em que não cabem todos os milionários do mundo, porque tem 36 milhões de milionários, e só tem 21 milhões de Bitcoins. Então, não dá para todos eles terem um Bitcoin inteiro. Eu posso Mas vender no dá para... futuro para alguns milionários aí que quiserem. Estou guardando para isso. Vai segura uns 10 anos aí que você vai tirar as calças deles. E tinha uma última pergunta aqui do Gustavo. Ele falava, né? Perguntava aqui, aí você dá a sua opinião, da minha, a gente encerra aqui a live, Jonatas. Mas ele tinha visto uma previsão de que o Bitcoin poderia valer $100 mil daqui a 2 anos, né? Essas mesmas previsões, gente, existiam há 2 anos atrás também. Então é só, na minha opinião, não é uma previsão, é um chute no escuro. Mas você tem alguma expectativa, assim, o que você acha do futuro do Bitcoin, Jonatas? Você acha que é real, que pode bater tudo isso em 2 anos? Eu acho que ele não tem como ficar onde está. Ele tem que ir para cima ou para baixo, necessariamente, se você der tempo suficiente. Porque o lugar que ele está é altamente instável em termos de preço. Então, porque ou as pessoas vão começar a se esquecer dele e ele vai morrer, como tantas criptomoedas mesmo ilustram esse fenômeno. Ou seja, as pessoas vão voltar para cá, vamos ficar só com dólar mesmo, vamos ficar do jeito que era e está tudo bem. Ou mais pessoas vão começar a demandar ele, e as pessoas que já têm vão demandar ainda mais dele, e ele vai ganhar mais aplicações, talvez, vai deixar de ser só reserva de valor, vai passar a ser um meio de troca cada vez mais, né? Não é on-off, né? É analógico esse ajuste aí. Mas modelar o comportamento humano, né, que é o que acaba em última instância determinando o preço, é uma coisa bem difícil. E tem um modelo que chama Stock to Flow, né, que mede quantas novas unidades do bem são produzidas em relação ao estoque que já está distribuído. E esse modelo chega a uma previsão do Bitcoin batendo $300 mil em 2022, né, oscilando em torno disso aí. Agora, esse modelo, quando você faz um ajuste para trás, ele ajusta bonitinho, ele bate em cima. Mas nada disso garante que esse modelo vai se repetir para frente, porque o comportamento humano depende de muitas variáveis, são bilhões de pessoas envolvidas, e é simplesmente impossível prever como as pessoas vão reagir a tudo que vai acontecer daqui para frente, né? E, por exemplo, hoje o Bitcoin caiu, a gente tem a expectativa assim, gente, se o mercado está morrendo, o Bitcoin deveria estar subindo. Mas aí a gente não entende o que está acontecendo por trás, a crise de liquidez, a necessidade por dólar. Você vende tudo que tem. Se tiver Bitcoin, vende Bitcoin para poder conseguir dólares, para honrar dívidas e coisas assim. Então, é difícil prever essas coisas, mas é divertido. Bom, a minha opinião é que isso é totalmente um chute no escuro, gente.
Teve há um tempo atrás, já tem um tempo já, mas tinha uma lenda do cara que veio do futuro e sabia o preço do Bitcoin, e acertou durante um tempo, e depois ele errou de maneira magnífica, porque o passado ele é insuficiente para prever o futuro. Não dá. Simplesmente você não pode falar, no último halving, após o último halving, valorizou tantos por cento. Então agora temos uma expectativa de tantos por cento. Eu não penso nisso quando eu faço minha alocação em Bitcoin. O que eu penso é em ter parte da minha carteira em algo escasso, que não pode ser inflacionado, em um ambiente onde a gente vê que estão criando simplesmente um monte de dinheiro. O Jonathan falou do risco de diluição. Se eu tenho R$ 1 milhão e o Banco Central vai lá e cria mais 100 milhões de reais, o meu 1 milhão vale menos. Se eu tenho $1 milhão, os Estados Unidos criam $1 trilhão, o meu $1 milhão vale menos. Se eu tenho 100 bitcoins, só vão criar no máximo 21 milhões de bitcoins. Só que, como você falou, é um clube muito exclusivo, né? Poucas pessoas terão um bitcoin, porque só tem 21 milhões. E ele resolve problemas que o ouro, por exemplo, tinha, né? Que é o das trocas miúdas. 1 grama de ouro vale mais de R$ 350. Como é que eu vou comprar pão na padaria utilizando ouro, se for necessário? Não consigo. Como é que eu vou fracionar, né, 1 grama de ouro até conseguir dar um valor ali de R$ 1? Não dá. Com o Bitcoin, como ele é fracionável em 8 casas, ele resolveu esse problema. Não precisa de um sistema bimetálico igual o ouro precisava. Na Venezuela, toda uma economia paralela que está funcionando com base em criptomoedas. Entre elas, nós temos o Bitcoin. A Venezuela, em alguns mercados, movimenta, né, um dos países que mais movimenta. Você pega aquela local Bitcoins, por exemplo, eles movimentam um volume gigantesco lá. Então, eu não faço previsão de preço do Bitcoin. Eu simplesmente acho que com toda essa oferta monetária, com taxas de juros extremamente baixas, com um negócio que está aumentando em termos de demanda, uma oferta reduzida e uma demanda que ela está crescente, a gente vai ter os preços indo para cima. Que foi o que aconteceu até agora, mas nada sobe em linha reta, né, gente? Realizações são totalmente normais. Alguém mandou aqui agora, Bitcoin está caindo 12% hoje. E aí realmente está na casa dos 55 mil reais, mais ou menos. Isso é totalmente normal. O que é anormal é ele ter ficado 30 dias lá oscilando menos do que renda fixa. Ali a gente sabia que ia ter um grande movimento, ou para baixo ou para cima, óbvio, né? E acabou sendo para cima, por conta desses fatores que estão realmente empurrando o preço de todos os ativos para cima. Mas eu tenho, sabe, uma expectativa muito boa com isso. Do contrário, eu não teria investido em plena crise em uma empresa que ela tende a lucrar com essa busca cada vez maior por essa criptomoeda. E apenas contando uma anedota aqui, eu lembrei que o John McAfee, acho que é assim que fala o nome dele, né? Que foi o cara que criou o antivírus. Uma vez ele falou há um tempo atrás que se em 2021 o Bitcoin não tivesse custando acho que $100 mil, ele cortaria o próprio pênis, né? Então esse cara eu acho que é o mais animado de todos nós. Mas veja que aposta idiota, né? Se der certo, parabéns, você previu o futuro. Se der errado, você perde o pênis. Então é um negócio meio extremo. Não façam escolhas desse tipo. Acho que esse pode ser o meu recado final da live. Você tem um recado final aí, Jonas? Um último ponto. Eu vi uma seguidora pedindo aqui, se for possível, você consegue colocar nos stories do Biscoint os nomes das carteiras que você falou que são interessantes para o pessoal baixar o app se quiser ter uma carteira externa? A gente tem um destaque lá de dúvidas. Uma das dúvidas respondidas, a gente coloca os nomes dessas carteiras que eu mencionei. Então, elas já estão nos nossos destaques lá e eu posso repostar esse story especificamente. Perfeito. Jonatas, algum recado final para as pessoas? Bom, eu acho que isso que está acontecendo no mundo, né, a revolução que o Bitcoin representa é uma coisa para se acompanhar. Não ignore, você pode estar diante de uma mudança de paradigma, né? Uma peça importante numa mudança de paradigma maior, né? Que é a mudança para a era da informação. Né? Então, fique atento, estude, entenda dinheiro, e para isso eu até recomendo assim, fortemente que façam o Viver de Renda. Eu ganhei de presente do Bruno, eu insisti muito para ele que eu queria fazer, para ele conseguir uma vaga especial para mim. Ele não só me deu uma vaga, como me isentou. Eu sou muito grato por isso. Foi um curso que eu descobri o quanto eu era ignorante em muitas coisas, né? Talvez fechado em um mercado específico, abriu o horizonte para uma coisa muito mais ampla. Então, aproveitem as inscrições aí em outubro, por favor.
E mantenha seus bitcoins sempre com você, né? E façam decisões prudentes, né? Não aposte muito alto, faça como o Bruno recomendou, não faça nenhuma decisão que possa te deixar eunuco aí no mercado. Exatamente, pessoal. Então não se coloque em cenários onde, se tudo der certo, ok, parabéns, mas se der errado, game over, né? Esse tipo de cenário não tende a ser interessante para o investidor de longo prazo. É que nem ficar jogando poker all-in, uma hora você perde, você perdeu tudo. Jonatas, obrigado pela presença. Pessoal, agradeço Eu que vocês agradeço, também, Bruno. né, terem separado o tempo para ouvir a gente falar um pouco desse mercado. A live vai ficar salva aqui no perfil. Boa noite a todos. Jonatas, grande abraço, viu? Um abração, tchau, tchau.